Fala, meus queridos! No desenho, as ideias e conceitos são exteriorizados, onde o desenhista utiliza a sua criatividade de forma expressiva com o objetivo de estimular a sensibilidade visual de quem o observa. Quem nunca fez um rabisco a lápis no papel? Ou nunca rabiscou com giz ou carvão numa parede? Vem comigo hoje conhecer essa magia que é o desenho. Agora vai rolar a vinheta e você aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal do professor. Bem, hoje vamos falar do desenho. O desenho é uma técnica de que dispomos para representar ideias ou coisas concretas em papel ou outra superfície, diferindo, porém, da pintura e da gravura. Um desenho manifesta-se essencialmente como uma composição formada por linhas, pontos e formas. É a representação gráfica de uma imagem ou elemento que pode ser criado com diferentes tipos de ferramentas e também em superfícies diferentes. A história do desenho começa quase que ao mesmo tempo em que a história do homem. O desenho tem sido um meio de manifestação estético e uma linguagem expressiva para o homem desde os tempos pré-históricos. Nesse período, porém, o desenho, assim como a arte de uma forma geral, estava inserido em um contexto tribal religioso, em que se acreditava que o resultado do processo de desenhar possuísse uma alma própria. O desenho era mais um ritual místico que um meio de expressão. Na pré-história, o desenho surgiu como uma forma de as pessoas se comunicarem, facilitando o desenvolvimento de uma linguagem falada e escrita. Um acontecimento realmente importante para todas as formas de desenho foi a invenção do papel pelos chineses há mais de 3.000 anos. Até então eram usados diferentes materiais para representações como blocos de barro, argila, o couro, tecidos, folhas de palmeira, pedras, ossos de baleia, o papiro, que é uma espécie de papel enrolado mais fibroso e muito usado pelos egípcios, e até mesmo o bambu. Estima-se que por volta do ano 6 a.C., os chineses já utilizassem um papel de seda branco próprio para desenho e escrita. Mas o papel da forma que a gente conhece hoje, ele surgiu em 105 d.C., tendo assim mantido em segredo pelos chineses durante quase 600 anos. Esses chineses são danados, né? A técnica, embora tenha evoluído, ainda mantém o mesmo princípio de extração de fibras vegetais, prensagem e a secagem. A evolução do desenho também é a evolução da humanidade. Foi no Renascimento que o desenho ganhou perspectivas e passou a retratar mais fielmente a realidade, ao contrário do que ocorria, por exemplo, nas ilustrações da Idade Média. Com o Renascimento surge também um conhecimento mais aprofundado da anatomia humana e os desenhos ganham em realidade. Mestres da pintura na época eram também exímios desenhistas que usavam os conhecimentos da anatomia para dar mais realidade às imagens através do uso de sombras, proporções, luz e cores. Foi também nessa época que desenvolveram as técnicas do esfumaço e claro-escuro. Foram os renascentistas que desenvolveram as técnicas de perspectiva, que dão essa profundidade ao desenho e à pintura. Leonardo da Vinci, por exemplo, foi um grande estudioso do desenho e anatomia.
Devido à Revolução Industrial, surge uma nova modalidade de desenho voltado para a projeção das máquinas e equipamentos, é o desenho industrial. Outro marco para o desenho foi o surgimento das tirinhas e depois histórias em quadrinhos. Após a Primeira Guerra Mundial, as caricaturas e charges se popularizam e sua utilização passa a ser cada vez mais frequente. Com a Segunda Guerra Mundial, não só as caricaturas em periódicos de grande circulação, mas também as animações passam a ser utilizadas por ambos os lados, uma verdadeira guerra visual, seja para fazer propaganda ou para fazer críticas um a outro sistema. Foi a partir da década de 80 para cá que técnicas cada vez mais apuradas de desenho, arte final, diagramação, impressão e distribuição possibilitaram, além da melhoria da técnica, a criação de estilos tão variados em suas mais diversas modalidades, como cartoons, charges, desenhos técnicos, desenho artístico, caricatura, animes, mangás, grafites e outros. Vamos entender um pouco de cada uma dessas técnicas e modalidades. O desenho de observação ou desenho natural, como o próprio nome diz, é a representação, na maioria das vezes, figurativa, a partir da observação, do olhar, do estar vendo um modelo de algo que a gente escolheu para reproduzir para o papel ou outra superfície, sua forma, sua textura, iluminação, cor, etc. Desenho de memória é o desenho produzido utilizando apenas as imagens que estão guardadas na nossa mente ou na nossa memória. Trata-se de um esboço rápido de uma ideia inicial desenhado após um período de atenta observação do objeto em questão. O desenho livre ou de criação é a modalidade na qual o artista escolhe o tema e a forma. São representadas as ideias e o universo do criador. O desenho digital é auxiliado por excelentes programas de computação, por aplicativos. Os desenhistas gráficos e programadores visuais, eles realizam desenhos de grande qualidade técnica e artística. Desenho geométrico, como o próprio nome já diz, é a representação de formas geométricas em duas dimensões, apenas para representações gráficas, problemas de matemática ou esboços. O desenho abstrato pode ser definido como aquele cujas formas e cores não possuem relação direta com as imagens da realidade visual. O desenho abstrato, ele combina linhas e formas de um mundo irreal. À primeira vista, o desenho abstrato ele pode parecer estranho aos olhos de quem está observando, mas ali estão os resultados das ideias e das emoções do artista sobre um determinado tema. O desenho técnico é uma forma de expressão gráfica que representa formas, dimensões e posições de um objeto de acordo com a necessidade de cada situação. Geralmente são utilizados instrumentos como escalímetro, compasso, régua, entre outros. O desenho projetivo é a representação da figura em três dimensões: a altura, a largura e a profundidade. A ilusão de que o desenho tem volume, ele se projeta para fora da superfície do papel e é muito utilizado no desenho técnico e na geometria descritiva. O desenho arquitetônico é uma técnica de criação de projetos de arquitetura. Ele é a representação gráfica de uma construção de uma obra.
As ilustrações são desenhos utilizados em conjuntos com textos para explicar ou acrescentar informação sobre o assunto ou a história contada. São muito encontrados em revistas e livros também. Croquis ou esboço é uma forma de determinar rapidamente o modelo de um desenho ou então a gente registrar uma ideia no papel. Pode ser também um modo mais eficaz para iniciar um desenho de um projeto bem estruturado. Caricatura é um desenho de um personagem da vida real, que pode ser políticos, podem ser artistas, entre outros. Porém, a caricatura, ela enfatiza e ela exagera as características da pessoa de uma forma bem humorística. Assim como em algumas circunstâncias, ela também acentua os gestos, os vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Ando à procura de espaço para o desenho da vida. Em números me embaraço e perco sempre a medida. Se penso encontrar saída, em vez de abrir um compasso, projeto-me num abraço e gero uma despedida. Cecília Meirelles. Não fique pensando, eu não sou desenhista ou eu não sei desenhar. Pegue um lápis, um carvão, um papel, uma parede e comece a se expressar da sua forma, do seu jeito. Obrigado pela atenção de vocês, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau!